Olá, senhoras e senhores, boa tarde. A aula de hoje vai tomar um pouco de benefício do fato de que a gente está usando um esquema de aulas aí, uma modalidade de ensino à distância. Eu acho que a aula de hoje vai ser mais bacana, mais interessante e mais fácil de compreender do que era feito com um simples quadro branco e uma caneta, por causa que eu vou conseguir aqui usar alguns modelos em 3D que vai facilitar bastante a visão de como que é uma estrutura química. E eu espero que vocês façam um bom proveito desse conteúdo que eu vou apresentar hoje, tá? Nós paramos antes da definição de alcano. Antes de chegar nas definições de funções químicas, eu estava comentando alguma coisa sobre classificação das estruturas e eu tinha apresentado em algum momento esse slide aqui que mostra a quantidade de funções químicas que existem disponíveis na química orgânica principalmente, né, que a gente discute sobre esses tipos de estruturas, esses tipos de famílias de compostos químicos. Então, nós vamos focar aqui nesses três primeiros em vermelho aqui, ó, alcano, alceno e alcino. Mas o que eu vou falar agora que vai ser válido para esses, e remonta muito ao que você já deve ter visto também no terceiro ano do ensino médio, é uma nomenclatura que vai servir para praticamente todos os outros compostos. Então eu vou passar aí algumas ideias que são bem basilares, assim, são bem essenciais. Então tentem compreender e na verdade é só relembrar, porque isso é para a gente construir aí um glossário de termos, para quase criar aí um idioma com algumas palavras que vão ser frequentes, vão ser recorrentes durante o semestre. E aí, caso vocês não saibam do que eu esteja falando com essas palavras, o conteúdo em si vai ser muito difícil de compreender. Mas uma vez que você tem noção do que eu estou falando, dos nomes que eu estou dando aos compostos, a compreensão fica bem mais tranquila, tá bom? Então, o primeiro conteúdo que eu quero comentar é sobre os alcanos. São compostos que... tentar fazer a letra um pouquinho mais bonita. Os alcanos são compostos que apresentam somente carbono e hidrogênio em sua constituição. Alcanos, né? Somente apresentam carbono e hidrogênio na sua estrutura, e como eu tinha até apresentado, eles apresentam somente ligações simples, tanto entre carbono e obviamente quanto carbono e hidrogênio. Então, as ligações carbono e hidrogênio são desse tipo, e as ligações carbono são deste tipo, ou seja, ligações todas elas simples, o que nos remete já à hibridização, que é um conteúdo que vocês já viram lá no curso de Química Geral que eu ministrei, e vai ter mais um momento onde eu vou retomar isso. Então, a hibridização quer dizer quais orbitais estão envolvidos para a formação de uma ligação química. Eu tenho orbitais atômicos, esses orbitais então são atômicos,
que se combinam para formar ligações químicas, ou seja, formar orbitais moleculares. Esses orbitais moleculares, eles são orbitais que surgem da sobreposição entre os orbitais atômicos. Só acabei de comentar o que eu acabei de descrever, não adicionei nada, né? Então, carbono e hidrogênio, se você pegar a distribuição eletrônica desses elementos, você vai perceber que você tem isso daqui para o carbono e isso daqui para o hidrogênio. Então, esses orbitais S e P, esses orbitais de valência do carbono e esse orbital de valência do hidrogênio, eles se sobrepõem. Ou seja, aqui eu vou tentar fazer um desenho. Imaginem que aqui é o átomo de carbono. Então, só vou tirar a letra aqui para facilitar. Então, nós temos um orbital P do carbono. Então, aqui em cima, tá? Vou colocar aqui a carbono. Eu fiz o desenho aqui para ficar bonito. Então, existe um elétron no orbital 2pz, que é essas duas pétalas aqui dessa flor aqui que estão achuradas. Então, aqui eu fiz de maneira rudimentar o eixo Z do carbono. Então, existe um elétron aqui, existe mais um elétron nessa região em amarelo, que se expande dessa região aqui para essa. E existe ainda mais, ambos deveriam ser igual em forma, mas por dificuldade de desenho minha não saíram perfeitos, tá? E ainda tem um que eu não estou colocando aqui, né? Porque são 3 dimensões e ainda teria um eixo Y por aí, que seria perpendicular a esses dois, mas aí ia ficar feio demais o desenho aqui. Mas imagina que aqui você tem também um outro orbital, que eu estou colocando em azul, que seria igualzinho a esses orbitais aqui, porém, em formato, porém, ele não tem um elétron. Da onde que eu estou tirando que esse elétron está aqui e esse elétron está nessa região em amarelo? Daqui, ó, o orbital P do carbono tem 2 elétrons. Então, a conformação do orbital P, então, carbono aqui, tem orbitais do tipo P, e esses 2 elétrons estão nesses 2 orbitais. Cada região aqui, então toda essa região achurada aqui, ou seja, tracejada, é um dos orbitais P, a região em amarela é um segundo do orbital P, e ainda tem o terceiro orbital P, né, que de uma representação gráfica 2D seria isso daqui, né? X, Y, Z. Então, o orbital do carbono, os orbitais do carbono, estão 2 deles semi-preenchidos. É isso que eu desenhei aqui em cima de maneira rudimentar. E aí, o hidrogênio está aqui do lado, né? Então, o hidrogênio ele tem um orbital esférico. Isso aqui ficou parecendo uma batata Asterix. Eu sei, não está esférico, né? Mas é para tentar representar, e é o que eu consegui com a lousa digital. Esse átomo tem essa conformação orbital. Existe um elétron também que está distribuído ao redor do núcleo nessa conformação esférica. Então, quando há uma ligação química, como nós vimos ali, eu estava começando, a ligação do tipo carbono-carbono e carbono-hidrogênio. Nessa situação, quando há uma ligação do tipo carbono-hidrogênio, há uma sobreposição
efetiva entre essa parte achurada aqui e essa parte achurada aqui. Então, essa situação onde há a sobreposição do orbital, você pode imaginar que acontece isso. Tá? Uma sobreposição aonde uma parte de um orbital atômico interage com a outra parte do outro orbital atômico. E aí aqui... aí aqui ficou estranho. Nessa situação, eu vou colocar aqui em vermelho para chamar bastante atenção aqui de você. Essa região em vermelho que eu estou riscando aqui para ficar mais fácil você entender, é o que chamam, é a magia que acontece na química. Isso daqui é chamado de ligação química. Tá? Então, essa ligação química, ela acontece por causa que houve essa sobreposição. Há uma condição de espaço suficiente para que haja essa sobreposição, e há uma condição energética que é favorável para que essa ligação aconteça. Então, quando eu tenho dois orbitais interagindo dessa maneira, ou seja, de maneira frontal, e aqui pode ser o carbono que tinha um orbital P e o hidrogênio que tem orbital S. Isso aqui é o que nós chamamos de hibridização SP. Na verdade, não é SP, né? Mas na verdade é SP3, porque, como eu comentei ali, e não deixei isso muito evidenciado, só peguei um deles, né? O carbono ele consegue ter ao todo 4 possibilidades de fazer, 4 chances iguais de fazer essa ligação. Então, eu ainda vou retomar esse conteúdo do porquê que ele pode fazer 4, da onde que está surgindo 4, quando é mais intuitivo pensar que ele faz 3, ou se bobear só 2, né? Porque eu penso aqui, olhando só para essa situação. Se os orbitais do carbono estão semi-preenchidos, os orbitais P estão semi-preenchidos e só existem 2 ali disponíveis, é de se imaginar que ele conseguiria fazer muito bem uma interação aqui com um hidrogênio, e se tiver um outro hidrogênio ali no ambiente, ele conseguiria fazer outra interação e pronto. Oficialmente, mas isso não vai ser verdade, é sempre verdadeiro. Oficialmente, partindo dessa ideia aí que eu estou mostrando, o carbono faria 2 ligações, mas não, ele faz 4 ligações. Isso não está bem explicado nesse modelinho. Eu vou fazer um pequeno ajuste nele para mostrar e para provar para vocês, mas isso até é um conteúdo do semestre passado, do semestre de Química Geral, onde eu já dei uma ideia de hibridização e do que acontece. O carbono pode fazer essa hibridização entre os orbitais sp que ele mesmo contém, aí ele acaba aumentando a quantidade de ligações que ele pode fazer. Mas isso a gente vai deixar um pouquinho de lado agora, porque acho que não é a ideia falar da hibridização em si, da ligação. Isso aqui era só para dar uma refrescada na memória de vocês, porque eu estou falando ainda de algo que é mais rudimentar ainda. Eu quero retomar o ponto sobre a nomenclatura. A nomenclatura dos compostos que são alcanos, que são compostos que fazem ligação sp3. Tá? Então, por isso que eu me estendi um pouquinho, né? Mas vai ser importante que você mantenha essa informação. Alcanos só fazem
ligações do tipo sp3, as ligações que existem entre os constituintes do alcano são ligações só do tipo sp3, tá bom, pessoal? Então, guarde isso daqui no ferramentário depois, porque que era aqui que eu estava falando, né? Alcanos, hibridização, sp3, tá? Então, toda essa hibridização envolve um orbital s e 3 orbitais p. Isso aqui, por que eu estou insistindo? Tem a ver, tudo a ver com a estrutura dos compostos, ou seja, quando eu falo em estrutura, eu estou falando em geometria. E a geometria de um composto está necessariamente relacionado às propriedades físicas e químicas. Perfeito? Eu posso então modular propriedades físicas e químicas de um composto somente mudando a geometria dele? Sim. Sim. E então é importante entender essa ideia de hibridização, propriedade e geometria. Mas para falar um pouquinho mais sobre geometria, vamos a algumas coisas que a gente precisa. Eu acho que vocês já entendem e que já é tranquilo, mas quando você vê em um livro texto ou em algumas situações isso daqui é uma forma de representação pictórica da geometria de um alcano. Isso é claro para você? Ou você não faz ideia do que isso está demonstrando? Na verdade, isso aqui que eu coloquei em preto nada mais é do que a representação pictórica disso daqui. Pronto. Isso daqui é um pouquinho mais razoável para você? As duas coisas que eu desenhei, eu sei que minha letrinha é um pouco feia, o meu traço é meio torto, mas eu acho que você consegue compreender. Você percebeu que aqui, ó, tem um vértice, um canto, segundo vértice, terceiro, quarto, quinto. Olha a quantidade de carbonos, um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4, 5 átomos de carbono. Percebendo a semelhança? Então, e o vizinho começou a obra, eu espero que não tenha muito ruído aí de fundo. Essas duas representações aqui se referem à mesma estrutura, o pentano. Olha que nome legal. Então, pentano, justamente porque a estrutura tem 5 átomos de carbono. Então, o início do nome dessa estrutura indica o tamanho da estrutura. Pentano. E aqui também está. Isso aqui agora eu só estou apresentando para vocês, né? E esse sufixo aqui indica o tipo de estrutura, a família. Lembra lá que estava falando de família? Vou voltar aqui os slides para. Então, as famílias aqui, as funções químicas, todas essas. Então, tudo aquilo que é da estrutura com a nomeação trivial, a nomeação com o final ano, vai ser um hidrocarboneto, vai ser um alcano, por isso o nome termina igual. Então é um pouco intuitivo, começa a ficar um pouco intuitivo depois que você tem acesso às principais ideias, né? Então,
pentano. Notem que isso que eu escrevi, a forma como eu fiz essa estrutura, é a mesma coisa que se eu fizesse isso daqui também. Em alguns livros você vai encontrar dessa forma também. Não estou adicionando nada de novo aqui, né? É só mais uma forma de representar aquilo ali e isso daqui. Também é o pentano. Então, na verdade, tanto essa representação aqui quanto essa representação aqui, ó, algumas vezes é mais ideal fazer maiorzão aqui. É mais ideal é ideal que você coloque os hidrogênios na extremidade, porque o que tem de ligação que forma uma cadeia é a ligação carbono-carbono, né? Então você pode até escrever dessa maneira aqui, ó. E assim preenchendo todas as valências. Notem que sempre o carbono está fazendo 4 ligações simples. E sempre assim o fará enquanto for um alcano. Vou colocar um H aqui de maneira resumida aqui, que acabou o papel. Isso daqui é a mesma representação. E o que você tem que se ligar também que você tem que estar atento é que essa última representação também poderia ter sido feita em qualquer outra forma geométrica bizarra, porque é uma questão que a representação em 2D ela não precisa necessariamente representar o que acontece em 3D. Você percebeu que eu fiz a mesma estrutura? Se você traçar uma única linha reta, uma mão de uma via só, você percebe que aqui, sem tirar o papel da caneta, você fez uma linha onde você tinha 5 átomos de carbono. Mas então como que deve ser a representação disso? Por que há tantas representações? Primeiro que é uma forma de escrever no papel, né? Por causa que a gente tem uma dificuldade que é a bidimensionalidade das coisas. Seria legal ter uma forma de representar em 3D, e até tem. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui aí, no papel não dá tão certo de fazer isso. Eu tenho algumas tentativas de fazer, mas não é igual em um programa que te mostre a estrutura molecular. Então, o que eu desenhei é isso daqui, ó. Opa. 1, 2, 3, 4, 5. Só vou arrumar a geometria que ele arruma automaticamente para mim. Então, aquele pentano ali que eu fiquei desenhando de N formas distintas, só para te mostrar que é tudo a mesma coisa, está representado aqui, ó. É esse que é o pentano. Isso daqui é o mais próximo que deve existir na realidade, tá? Isso é a possibilidade mais coerente que exista. Por quê? Existem evidências experimentais. Então, existem evidências que mostram que as ligações, tanto carbono-carbono, quanto carbono-hidrogênio, estão afastadas entre si aproximadamente a 109 graus. Essa é a angulação que existe. A distância entre esses carbonos aí é de 1,8
4, 1.5 angstrom, é irrelevante, mas eu tenho um centro, um átomo central que está fazendo mais 4 ligações, e a angulação entre essas ligações, essas 4 ligações, é esse 109, aproximadamente 109 graus. Então aqui eu tenho 109 graus, aqui eu tenho 109 graus, aqui eu tenho 109 graus. Essa 109 vai ser o mais afastado possível que um átomo vai estar do outro. Então, se eu pegar e tomar esse ângulo aqui, né? Eu posso fazer aqui que é melhor, né? Então, essas ligações aqui estão a 109 graus de distância um do outro. E isso faz com que a repulsão entre os átomos seja minimizado. Então, todas essas representações aí que eu fui desenhando, na verdade é só uma representação disso daqui. Então, só para vocês não se confundirem ou terem ideia do que eu estou falando quando eu fico desenhando em 2 dimensões, tanto essa estrutura aqui que vai ser corriqueiro fazer isso, ou aqui, ou dessa maneira, na verdade eu estou representando isso daqui. Olha, agora finalmente eu consegui a angulação aqui. Eu posso mudar aqui. A ideia é quando eu tenho uma estrutura com 5 carbonos, se ela está em linha do jeito que eu fiz aqui, ela vai ter um nome específico, tá? Isso a gente precisa lembrar. Porque olha que louco. Vou pegar aqui e fazer uma abertura das ideias. O menor hidrocarboneto que existe é o metano. A estrutura que tem um único átomo de carbono. Então aqui nomeação dos hidrocarbonetos, tá? Dos alcanos. Então, os alcanos com um carbono só, ou alcano que tem um carbono em sua estrutura, é um metano. Essa estrutura aqui. Com 2 átomos de carbono, e só existe um tipo de metano, só aquele, CH4, não existe outra forma de ter aquela estrutura. Aqui, uma estrutura com 2 átomos de carbono é o etano. Notem que ele sempre termina com o mesmo nome. Por quê? Porque eu estou falando de alcano, é a mesma estrutura sempre, é a mesma família química. É tipo Zé Silva, filho do João Silva, filho Pedro Silva, todo mundo é Silva ali. Então aqui o nome, a nomeação, o sufixo vai ter a mesma terminação, ano, por causa que é um alcano. Logo eu vou complicar, tá? E o que mudou? O prefixo met para o prefixo et. Metano, 1 carbono, etano, 2 carbonos. E assim a gente vai. Então, só existe um tipo, só existe uma possibilidade de metano e somente uma possibilidade de etano. Mas, professor, não daria para fazer isso daqui? Deixa eu colocar aqui. Isso, né? E aí vamos tentar preencher aqui. Eu não vou otimizar a estrutura, senão ele vai se perder. O computador mesmo surta quando eu cometo esse tipo de crime químico. Isso daqui não pode ser um etano, professor? É uma pergunta muito legal que dá para apresentar agora com esse tipo de estrutura, né? Então,
Não, né? Qual que seria o problema dessa estrutura? Então, o etano ele tem que necessariamente ter aqui C2H6. Vai ter um esqueminha que eu consigo sempre indicar a quantidade de hidrogênios em relação à quantidade de carbonos da estrutura do alcano. Sempre vai ser uma estrutura do tipo 2N mais 2. Ou seja, onde N é o número de carbonos. A fórmula empírica de qualquer alcano sempre vai ser isso, 2N mais 2. Se eu não estou errado, né? N aqui é 2, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6, H6. Para todos os outros alcanos eu tenho essa possibilidade de formação de quantidade de hidrogênios na estrutura. Mas a pergunta é, por que eu não posso ter essa estrutura para o etano? Primeiro que teria um hidrogênio a mais, né? Mas mesmo assim, vamos tentar aqui por absurdo tirar um hidrogênio. Ah, droga. Para facilitar aqui. Mesmo tirando um dos hidrogênios, aqui eu teria o C2H6, o etano. Por que essa estrutura não seria possível? Porque se você for fazer a contabilidade aqui, você vai perceber que esse hidrogênio aqui do meio, esse cara, ele tem 4 elétrons da sua camada de valência. Como assim 4? 2 daqui dessa ligação e mais 2 daqui dessa outra ligação. E com quantos elétrons o hidrogênio se estabiliza? Só 2. Só 2. No máximo 2. Ele é o menorzinho da tabela periódica. Ele tem uma das eletrosferas menores, então ele não consegue adequar mais que 2 elétrons. Ele é a exceção da regra do octeto. Ele, berílio, hélio, eles se estabilizam com o dubleto, né? Você lembra disso? Então, é impossível que essa estrutura aqui seja estável. Outra coisa também seria aqui, né? Você iria ter um carbono com 6 elétrons, né? Você está fazendo 3 ligações simples. Ele teria então que fazer mais uma ligação química. Então essa estrutura aqui não acontece. O etano, ele, deu até um erro aqui. O etano, a possibilidade plausível que existe dessa estrutura é essa daqui. Perfeito? 2 átomos de carbono, 2 átomos de carbono e cada carbono fazendo 4 ligações, 3 delas com 3 hidrogênios diferentes e uma delas entre carbonos, carbono-carbono. Essa bolinha, essa esfera na cor grafite. Ok. Para 2 carbonos a gente já entendeu. A mesma concepção de por que eu não tenho outras estruturas vai ser válido para cadeias alquílicas maiores. Então, 3 átomos de carbono é a estrutura do propano, o C3H8. Então, o propano tem essa possibilidade de estrutura. Agora eu vou começar a complicar, quer ver? Nós podemos ter um átomo de carbono a mais, e aí temos o butano.
que é o C4H12. O butano, ele começa a complicar por causa que ele começa a ter mais possibilidades de isômeros. Você pode ter uma cadeia que seja ramificada. Então vou retomar aqui. Eu vou substituir um desses hidrogênios aqui por um carbono. Beleza, deixa eu só diminuir. Opa. Aqui. Fiz isso, preciso diminuir o zoom para que você enxergue. Olha só. Isso daqui também é uma estrutura que tem 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. E assim a coisa começa a crescer de maneira exponencial. Para o pentano, eu tenho tanto essa estrutura linear possível, então pentano, quanto eu posso ter essa estrutura aqui. Também tem 5 átomos de carbono, todos centrados em um átomo de carbono. Ou posso ter também uma estrutura, uma pequena ramificação, 1, 2, 3, 4, e uma ramificação aqui, que é diferente daquela anterior ali que eu mostrei. Notem que aqui eu só tenho a bifurcação da cadeia, da última cadeia. Então, quando eu começo a complicar a coisa mais ainda, indo para, por exemplo, 6 átomos de carbono, eu tenho essa estrutura, e aí eu começo a ter N possibilidades de estruturas com 6 carbonos. Eu posso abstrair um aqui e colocar um ligante aqui, uma ramificação. Essa estrutura aqui que eu fiz ramificada também tem 6 carbonos. Eu posso... Só ver se eu consigo selecionar isso daqui. Eu posso fazer uma estrutura que tenha 2 ramificações. Mas aqui não vou ter 6 carbonos, né? Deixa eu refazer elas. Pronto, isso daqui também tem 2 ramificações. Isso aqui também é uma estrutura que apresenta 6 átomos de carbono. Eu posso ter mais de uma possibilidade disso. Eu posso colocar também, ligar esses átomos e formar um ciclo. Também teria 6 carbonos. Em suma, isso começa a aumentar de uma maneira que lá quando tiver 20 carbonos, que é se não me engano, acho que é o dodecano, Dodec, 2 vezes 10, então dodecano é o C20. Opa, a minha estrutura fechou. Seria o C20H24. Ele chega aos milhões a possibilidade. Aí eu consegui. Ele chega a milhões de possibilidades. C20 de isômeros. Eu tenho milhões de isômeros possíveis para o dodecano. Só deixa eu limpar aqui e fazer bonitinho.
Então, C20H42, o duodecano, ele... Eu não consigo nem desenhar aqui, mas, enfim, eu posso imaginar uma estrutura para chegar até 20 átomos de carbono, vai longe aqui. Eu posso ter N possibilidades, acho que nem consegui chegar ainda a tamanha estrutura. Vamos ver se agora... aqui eu estou com C15H30. Estou fazendo uma das possibilidades bem aleatórias. O computador até fica lento para conseguir calcular tudo isso. Isso daqui é uma estrutura, só que como eu fiz uma ligação dupla aqui, ele está pensando que isso daqui é um alceno e não é. Mas pelo menos isso daqui seria uma das possibilidades de estrutura de 20 átomos de carbono. Então, a possibilidade que eu tenho de ramificar e de fazer diferentes tipos de configuração vai aos milhões. E aqui eu não estou sendo exagerado, realmente chega a milhões de compostos. Então, a nomenclatura ela se faz necessário não para decorar nome, mas sim para distinguir esses milhões e justamente para não precisar decorar, simplesmente ter noção de que há um alcano com cadeia não ramificada, com um alcano saturado, ele vai ter com aquele nome em específico, você vai conseguir chegar à estrutura química dele. Então é esse que é o intuito dessa aula. Como eu nomeio essa estrutura, bem, pelo menos a estrutura principal eu já tenho noção, né? Mas e quando eu tenho uma ramificação, como é que fica isso? Como que eu consigo expressar essas ramificações? Porque até então eu só estou falando de cadeias lineares saturadas, né? E quando tem uma ramificação, como que eu indico isso nessa estrutura?